Às 7h31, a participação de Diego Amorim. Olá, Diego. Bom dia, Heródoto, a você e aos nossos ouvintes. Diego, nós estamos fazendo aqui uma enquete desde o começo do jornal, perguntando para as pessoas se a presença de segurança dentro das escolas melhora ou não a atividade. Ana Pérez, até agora, qual é o resultado da nossa enquete? A gente tem aí ou não? A gente tem sim, Heródoto, só um minutinho, que muita gente participando. Aliás, a gente agradece a participação dos ouvintes, viu? Olha, 53% sim concordam e 47% não. É isso aí, Diego, é o que o pessoal opinou até agora. Heródoto, esse é um assunto muito sensível, porque a gente está falando de coração de pai e coração de mãe. E coração de pai e coração de mãe, a gente sabe, não é uma coisa muito racional, não. Tem muito de animal, de biológico, de instintivo. Qual é o pai, qual é a mãe que vai dizer que não vai fazer o que for possível e o impossível para garantir a segurança do seu pequeno, da sua pequena? A gente, infelizmente, está vendo essas tragédias acontecerem nas escolas do Brasil e do mundo também. Eu comentei aqui na semana passada a minha opinião sobre como divulgar isso, sobre os cuidados que a imprensa tem que ter com essa questão. Está havendo muitas reações do poder público. A gente está vendo aí o governador de Santa Catarina, Jorginho Melo, falando em colocar policiais armados em todas as escolas em um prazo de 2 meses. Muitos pais nos grupos de pais de escolas, esse assunto não para, tá? Desde a semana passada, todo mundo dando ideias, fazendo abaixo-assinado, fazendo listas do que a escola pode fazer, deve fazer, não pode fazer, não deve fazer. O presidente da Federação Nacional das Escolas Particulares, a FENEP, ele é o Bruno Eizeric, gravou um áudio para o nosso ouvinte aqui da Nova Brasil FM. Vamos ouvir o Bruno, em seguida eu faço meus comentários, por gentileza. Bom, situações complexas como essa que nós estamos vivendo, elas não vão ser resolvidas com questões, com ações simples, né? Nós vivemos todo momento na nossa sociedade e a FENEP ela entende que, primeiro, nós precisamos tranquilizar as famílias, que a escola é um local seguro, né? Que essas são ações pontuais, né? E num segundo momento, a FENEP ela vai desenvolver uma campanha de valorização da vida, para que nós possamos imbuir nos nossos jovens, nos nossos adolescentes, aqueles valores mais importantes. Mas, ao mesmo tempo, nós precisamos contar com a ajuda das nossas famílias, né, porque, obviamente, que a escola ensina, mas é a família, né, que educa, a família que coloca limites, e cada vez nós precisamos mais do auxílio das famílias nesse momento. Nós precisamos que as famílias elas fiquem atentas àquilo que os jovens estão consumindo, principalmente quando se fala em internet, e as companhias. A família conhece a criança, o adolescente, obviamente a escola está pronta para ajudar nessa formação também. Mas nós entendemos que é um momento bastante difícil. Esses ataques que ocorreram em escolas, e lamentamos todos eles não são atos com fins em si mesmo, mas eles são resultado de todo um momento que nós estamos vivendo. Então, entendemos que temos que atacar não esses atos, né? Não vai se resolver violência com violência, e sim através de uma cultura de paz, uma cultura que se pregue a cidadania, mas obviamente as escolas estarão atentas e também tendo planos de contingência caso venha a ocorrer alguma fatalidade nesse sentido. Tá aí a opinião do Bruno Eizeric, ele que é presidente da Federação Nacional das Escolas Particulares, a FENEP. Heródoto e ouvinte, falar em acalmar os familiares e os pais neste momento não é uma tarefa muito fácil. Não tem como um coração de pai e mãe deixar seu filho na creche, na escola, e você dizer, tá tudo bem, fique tranquilo que aqui não vai acontecer. É um pouco delicado, o buraco é mais embaixo. Dizer também que não vamos resolver violência com violência, eu compreendo perfeitamente o Bruno.
E aqui a gente está num momento tão difícil político também, em que nos últimos dias, ao invés a gente estar mergulhando de verdade nesse assunto, discutir isso com maturidade, com racionalidade, muita gente entra na discussão política e ideológica. Qual é o partido do criminoso que fez isso? Em quem ele votou? Isso está acontecendo depois que o Lula assumiu e não sei o que, não sei o que. E as pessoas não percebem que esse comportamento e essas reações só favorecem tudo isso que a gente está vivendo. Não é politizando esse assunto que esse assunto será resolvido, muito pelo contrário. Ele vai ser potencializado se a gente olhar essa situação com um olhar ideológico. Por óbvio, o presidente da FENEP não está falando em levar rosas e pombas brancas para os criminosos que fazem isso. Mas ele também não está falando em armar toda a escola, em transformar um ambiente escolar num ambiente de presídio, como muitos pais têm defendido, até pessoas próximas a mim, nos últimos dias, de aumentar o muro como se fosse um presídio, colocar grades e detector de metal, e todo professor ter uma arma na cintura, como se isso fosse resolver. Infelizmente, não vai, Heródoto, não vai resolver. Deixe-me contar uma coisa pessoal, me permitam. 20 anos atrás, aqui em Brasília, eu fui sequestrado, sequestro relâmpago. Eu e a minha família, meus pais, minha irmã e eu ficamos 2h30 dentro de um carro, rodando na região central de Brasília com uma arma nas minhas costas. Graças a Deus, saímos ilesos desse sequestro relâmpago, depois que eles tiraram o dinheiro no caixa eletrônico. Meu irmão era o único da família que não estava no carro. Quando ele soube, meu irmão chorava e dizia que queria soltar uma bomba em todos os presídios, que queria matar todos os bandidos. Eu compreendia perfeitamente aquilo ali. Era a reação emocional dele naquele momento. Hoje nós conversamos sobre isso, 20 anos depois, e meu irmão querido não tem essa visão. Entendam, não vai ser armando toda a escola que essa solução vai resolver. Eu até queria dizer para os pais que estão nos ouvindo na Nova Brasil hoje que isso iria resolver. Eu seria o primeiro a concordar e a colocar todos os professores da escola do meu filho com uma arma na cintura, se eu tivesse a convicção de que isso vai resolver. Não vai resolver. O Bruno Eizeric, da FENEP, nesse áudio que ele gravou pra gente, ele toca num assunto muito delicado, que é conhecido de todos nós, Heródoto e ouvinte, que é a terceirização da educação. Só que nós, pais, estamos trabalhando 15, 20 horas por dia, nós, pais, estamos tão viciados em redes sociais quanto os nossos filhos, nós, pais, estamos tão intolerantes, intransigentes e agressivos no nosso dia a dia, como esses criminosos que entram nas escolas para assassinar as nossas crianças. Então nós não estamos muito preparados para sentar, para acalmar o coração e pensar e se colocar também nesse lugar de debate, porque não é a escola que tem que resolver esse problema, não é o governador que tem que resolver esse problema, não é o Lula que tem que resolver esse problema, sou eu que sou pai de um menino de 3 anos. É você, pai e mãe, que está ouvindo a Nova Brasil FM. Agora, reconhecer e admitir isso dói, é difícil. A gente perceber que a gente também é parte desse problema que a gente está vivendo e não vai ter solução fácil. Eu compreendo muito e termino dizendo o que eu disse no início, Heródoto. A gente está falando de coração de pai e mãe. É uma coisa instintiva. A gente faz o que for. A gente arma até os dentes para proteger o nosso filho. E se qualquer pessoa chegar perto dele com uma faca, nós vamos para cima e a gente faz coisas que a gente jamais pensaria que fosse capaz de fazer. Mas o caminho mais fácil não é o caminho que vai resolver esse problema. A coluna política hoje foi quase um desabafo emocional, mas eu acho que faz parte nesse momento a gente também fazer esse alerta. Heródoto, eu volto com você.